Boa tarde, companheiras e companheiros. A maioria de vocês não vai lembrar do que vou dizer, mas em 1967, Ataúfo Alves lançou uma música, O Homem e o Cão, que dizia basicamente assim: quanto mais conheço o homem, mais eu gosto do meu cão, fazendo apologia a um francês que já tinha dito isso anteriormente, né? E por que eu estou dizendo isso? Quem assistiu o programa da Ana Maria Braga de hoje, dia 31 de julho, e também passou no jornal RJTV, pôde ver o seguinte: uma entrevista do vice-presidente Geraldo Alckmin, não é, pelo jornalista César Tralli, que eu até mesmo tenho grande apreço. Mas em um dado momento, depois de ter se comentado todo aquele tarifaço do imperador, do que se diz imperador Trump, não é? E tal e coisa, já finalizando quase o programa, o César Tralli satisfazendo aos seus patrões, a família Marinho, não poderia deixar de perguntar: mas será que o presidente Lula não está sendo muito drástico, muito duro na sua contestação? Mais ou menos isso foi o que ele quis dizer, não é? Então, nós teríamos que esperar que nós fôssemos aplastados, não é? Tanto na área financeira, na área fiscal, na nossa dignidade, e colocarmos o rabinho entre as pernas e sairmos correndo lá para o fim do mundo. Bem, isso foi coisa do passado, ou coisa, talvez, do quadriênio daquele bandido que brevemente estará na cadeia. Ele, seu filho e toda a camarilha, né, que o cerca. Quem se lembra muito bem, no golpe de Estado de 64, nós fomos verdadeiros lacaios dos Estados Unidos. Nós tivemos inflação de 4 dígitos, né? Nós tivemos inflação de 4 dígitos. Depois, com a administração de um outro bandido também muito alinhado a esse bandido mor da nação, não é? Que eu não vou nem repetir o nome, que está prestes a ser encarcerado, enjaulado e ir para a Papuda, Collor de Mello, que fez e aconteceu, e teve que abortar em poucos meses, não é? Deixar o Brasil se virar sozinho, porque com a gestão dele nós estávamos caminhando como caranguejo para trás. Naquela ocasião, com a ministra Zélia Cardoso, que era a ministra da Fazenda na época, nós tínhamos inflação de 80% a quase 90% ao mês. Então, hoje nós estamos com uma inflação um pouquinho acima da média, em 5 e alguma coisa, e ninguém aplaude. No primeiro e no segundo mandatos do governo do presidente Lula, o Brasil saiu do mapa da fome. No primeiro mandato da presidenta Dilma, o Brasil continuou fora do mapa da fome. Com a entrada do usurpador temerário, não é? Que foi quem começou dissimuladamente, para ter um apoio, não é? Congressista, começou a dar início, não assim, muito de leve, das emendas parlamentares.
né, para que pudesse ter um apoio parlamentar. E isso foi agrandado no governo do bandido, né, pai da quadrilha, né, pai da quadrilha, bem, do banditismo em geral. E hoje nós estamos à mercê ainda disso, claro, com bastante mais controle, principalmente pelo ministro da Suprema Corte, Flávio Dino, não é? Que teve a cargo disso. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: nada contra o repórter Tralli, não. Ele até é um excelente repórter, até tenho bastante simpatia por ele. Mas o Dr. Alckmin explicou à altura, não é? O que o governo brasileiro, o que o governo do presidente Lula teria que responder, não é? E nós não perdemos a nossa dignidade, ao contrário, nós estamos num patamar de evolução, de soberania, nós estamos subindo cada vez mais. E em termos de democracia, a mesma coisa, sabe? Agora, eu pergunto a vocês, o que aconteceria se nós tivéssemos no governo, não é? Se aquele bandido tivesse postergado mais a sua presença no poder, não é? Num regime ditatorial. O que teria acontecido? Hoje nós seríamos submissos, teríamos que abaixar a cabeça para o gringo que eu me refiro ao americano do norte, não é? E teríamos que abaixar a cabeça para o gringo, teríamos que nos humilhar, não é? O que não acontece hoje. Agora, lamentavelmente, bom, vocês me perdoem, eu estou gravando aqui da minha cama, não é? E tive que fazer uma verdadeira engenhoca para que esse telefone pudesse ficar posicionado, né, para que pudesse me focalizar de uma forma muito primária, né? Tem uma caixa de papelão, em cima dessa caixa uma outra caixa menor, depois uma caixinha de madeira, até muito bonitinha, um aparelhinho meu de cola quente e para poder fazer esse pequeno vídeo. Então, eu fico achando o seguinte, Tralli, na entrevista, ele teria que se posicionar favorecendo, não é, aos patrões, a família Marinho, não é, que deveria se envergonhar, porque Lula agora está... Eu não estou dizendo que vocês têm que gostar de Lula. Eu não estou dizendo que Lula é Deus. Não, eu não estou falando isso. O que eu quero mostrar a vocês que quem não enxerga o bom governo, hein, do presidente Lula e de toda a aliança que foi feita para que governasse junto com ele, tem que ser um verdadeiro idiota político e idiota de qualquer espécie. Porque é aquele elemento que não assiste um jornal, é aquele elemento que não lê uma revista, é aquele elemento que não assiste um informativo online. Ele simplesmente está alheio ao mundo, mas gosta de opinar. Aqui, como vocês sabem, eu estou nos Estados Unidos. O que não me provoca nenhum orgulho, porque eu preferiria mais estar na minha terra. Eu moro em Minas Gerais, na cidade de Divinópolis, na área rural, né? Vivo de um salário mínimo, Mas tanto lá quanto aqui, eu encontro pessoas que realmente eles estão abaixo do réis do chão. Ontem, assistindo uma entrevista do ex-deputado paraibano Julian Lemos, eu gostei muito dessa expressão que ele usou, sabe? A gente falava no caso daqueles asseclas de Bolsonaro e da maioria dos congressistas que não passam, que chegam mais ou menos a um número de 500, que estão em terceiro lugar, muito atrás de ninguém.
é o que eu justamente qualifico esses brasileiros com os poucos que eu tenho contato aqui nos Estados Unidos. Eu até evito ter esses contatos, porque eu tenho certeza que o meu coeficiente de inteligência, e se eu não forçar muito, né, com muito esmero, eu tenho certeza que o meu coeficiente de inteligência vai se reduzir. Então, os meus neurônios vão passar a brigar um com o outro e o meu poder cognitivo vai quase chegar a zero, que o dele está muito abaixo de zero. Então, mas como eu tenho essa esperteza e essa vivacidade, eu não deixo que isso aconteça. Mas vendo essa gente aqui, eles falam, sabe, totalmente contra o nosso país. Então, o que se dizer do filho do bandido mor da nação, não é? Esse bananinha que está aqui, esse banana podre que está aqui, se outros elementos, né, estamos falando somente de brasileiros, que estão aqui, falam a mesma coisa, não é? E eu já tive oportunidade de escutar a seguinte insatisfação. Você diz que ganha o salário mínimo. Realmente eu sou aposentado, eu tenho mais de 70 anos e vivo do salário mínimo, vivo na roça. Por quê? Porque é própria. Eu pago luz, água e internet, e o que gasto mais é com a gasolina daquele jipão monstruoso que eu tenho, né? Que eu não o abandono, faz parte do meu ser aquele carro, assim como meus cachorros, que jamais passaram fome, e ganho o salário mínimo. Veja bem. Agora, para que eu possa viver desta forma, eu tenho que abdicar de várias outras coisas. Por exemplo, eu deixo de tomar Coca-Cola? Não, mas eu não tomo com aquela frequência. Eu faço coisas, eu vou ao supermercado e limito as minhas compras a um valor X. O que passar de X fica no supermercado. E lá em casa, eu nunca passei fome. Ao contrário, eu acho que tem mais abundância do que muitas casas da maioria de brasileiros, até mesmo de rico. Então, eu vivo numa área onde vive alguns que se dizem riquinhos e vivo com um padrão semelhante ao dessa gente, sem ter tanto ingresso, mas eu também não tenho muito gasto. Então eu equilibro a minha vida. Você me perdoe se essa gravação seguiu por outro ritmo, mas é só para mostrar o que uma pessoa uma vez chegou no Brasil e me perguntou, lá em casa, tomando um café comigo, e ele perguntou: como você faz para manter tudo isso e somente com esse salário mínimo? Bem, eu tive que ser sincero. Eu faço o que você não faz. Aí foi a minha resposta suficiente. Bem, e mamãe já dizia, para quem sabe ler, um pingo é letra. Bem, é isso que eu queria dizer a vocês todos. César Tralli, hoje, eu gostando bastante dele, tenho muita simpatia pelo repórter, mas se portou como um lacaio dos marinhos, não é? Depois de tudo ser falado de belo, não é? Da soberania nacional brasileira, do nosso presidente, e não é? Sendo dado o aval pelo vice-presidente, não é? Que sempre gostei dele. Sempre gostei dele, no governo de São Paulo, na prefeitura de São Paulo, sempre gostei do Dr. Alckmin. Então, Dr. Alckmin deu aval ao presidente Lula. Então, eles tiveram que enfiar o rabinho entre as pernas. Então, isso eu queria dizer a vocês hoje. Muito obrigado, boa tarde e até a próxima.